Na faculdade de engenharia, eu tive uma matéria bastante interessante chamada Programação Linear, ou PL. Programação linear é uma ferramenta de administração de empresas ou organizações que visa calcular o ponto ótimo de produção de determinados produtos a partir de condições limites. Não vou explicar toda a matemática da coisa não. Meu canal não é sobre matemática, nem daria tempo de explicar tudo em um vídeo rápido do YouTube. Mas prometo que isso é relevante para explicar a tragédia dos inteiros. Só para vocês terem uma ideia de como funciona, um problema típico de PL diz algo como: a Politoy S.A., fábrica de soldados e trens de madeira. Aliás, esse é um problema típico mesmo. Se você procurar no YouTube, vai achar vídeos explicando exatamente esse caso. A Politoy produz então soldados e trens de madeira. Cada soldado é vendido por R$ 27,00 e utiliza R$ 10,00 de matéria-prima e R$ 14,00 de mão de obra. A produção do soldado precisa ainda usar o maquinário da área de acabamento por 2 horas e o maquinário da área de carpintaria por 1 hora. Cada trem de madeira, por sua vez, é vendido por R$ 21,00 e utiliza R$ 9,00 de matéria-prima, R$ 10,00 de mão de obra, 1 hora de acabamento e 1 hora de carpintaria. A Politoy não tem problemas no fornecimento de matérias-primas, não há limites aqui, mas só pode contar com 100 horas de acabamento e 80 horas de carpintaria por mês, por alguma limitação física do espaço. A demanda mensal de trens é ilimitada. Quantos trens forem produzidos serão vendidos, mas no máximo 40 soldados são comprados a cada mês, portanto existe um número máximo de soldados, não adianta produzir mais do que 40 que não vai vender. A Politoy, lógico, deseja maximizar os seus ganhos mensais. Formule um modelo matemático a ser usado nessa otimização e responda quantos trens e quantos soldados a Politoy deve produzir por mês para otimizar o seu lucro. Daí, usando fórmulas lineares com várias variáveis, estabelecendo condições de contorno com as condições colocadas, é possível usar alguns métodos matemáticos e calcular qual seria a produção ótima de soldados e trens para otimizar o ganho da empresa. De novo, não vou explicar toda a matemática por trás disso, mas é suficiente saber que é complexo, mas sim é possível resolver esse problema. Esses modelos, lógico, podem ser expandidos para determinar e otimizar a produção de toda uma fábrica, envolvendo diversos produtos, peças sobressalentes, etc. Lógico, à medida que os modelos ficam mais complexos, com mais variáveis, torna-se impossível resolvê-los à mão, mas existem hoje ótimos programas de computador para isso. Existe toda uma área de estudo por trás disso, são vários algoritmos e métodos para resolver as matrizes de PL, algoritmos simplex, Karmakar e outros. Mas é importante ressaltar que sim, é possível fazer esse cálculo. Isso é usado diariamente em empresas do mundo todo para otimizar seus processos. Engenheiros de produção brincam com essas coisas todo dia por aí. Agora, se é possível fazer isso para todas as variáveis de uma grande empresa, por que não de todo um país? Se é possível calcular e otimizar a produção de cada item no país, não seria melhor haver um governo centralizado que rodasse um enorme modelo de PL e determinasse o que cada um de nós deve produzir de forma a otimizar o bem-estar de todos? De fato, os teóricos comunistas da União Soviética tiveram exatamente essa ideia, e a área de PL se desenvolveu muito devido à sua aplicação lá. Afinal, quem diz que o cálculo econômico é impossível no socialismo? O que é a tragédia dos inteiros? Foi Mises que, mais do que dizer, provou que o cálculo econômico é impossível no socialismo. O socialismo está fadado a falhar por vários motivos, sendo um deles a impossibilidade de estabelecer o valor das coisas sem um livre mercado. E é muito fácil mostrar isso até usando programação linear. Olha, isso não é uma prova e nem tem a ver com a prova feita pelo Mises. É só uma outra forma de mostrar o absurdo. Programação linear é um problema que se torna mais complexo a cada nova variável adicionada. São algoritmos chamados de tempo polinomial. O tempo para resolver um problema aumenta aritmeticamente com o número de variáveis. Assim, mesmo um problema muito complexo pode ser calculado. Basta incrementar o tempo de computação ou a capacidade do processador para permitir uma solução. Mas isso se todas as variáveis forem números reais. A questão é que quando as variáveis do problema são inteiros, a coisa muda de figura. Nesse caso, o problema se torna
o que é chamado em matemática de NP completo e rapidamente se torna impossível de resolver quando a complexidade aumenta. O tempo de computação necessário para incluir uma nova variável é exponencial, não mais aritmético, o que significa que problemas complexos demais se tornam impossíveis de resolver. E veja, a quantidade de produtos é um número inteiro. O número de trabalhadores também. Não tem como empregar 4,2 pessoas ao mesmo tempo. Ou você emprega 4 ou emprega 5. Veja, é importante notar que isso só é um problema com números pequenos. Para grandes números, é muito fácil aproximar o número inteiro por um número real. Se o modelo diz que temos que construir 293.393,3 computadores, é só arredondar isso para 293.392. O erro introduzido aí é pequeno proporcionalmente, menos que 0,0001% de erro, então não causa impacto. Mas quando os números são inteiros pequenos, a coisa foge de controle. Por exemplo, um modelo de PL com variáveis reais que diga que se deve construir 1,6 submarinos nucleares é simplesmente inutilizável, porque arredondar para 2 seria um erro de mais de 20%, e arredondar para 1 seria um erro ainda maior. Não se pode simplesmente aceitar um erro tão grande. O custo desse erro no resultado final seria monstruoso. Isso é o que meu professor da época chamava de tragédia dos inteiros. A coisa funciona lindamente para números reais, mas quando usamos para inteiros, principalmente quando esses números inteiros são pequenos, o erro fica enorme e inviabiliza o uso em problemas muito complexos. Existe até toda uma área dentro da programação linear chamada de programação inteira, que é muito mais complexa que a programação linear e lida, lógico, com a questão das variáveis inteiras. Mas, embora proponha outros algoritmos como branch and bound, branch and cut, branch and price, no final das contas, o problema é insolúvel para a maioria das aplicações reais muito complexas. A prova de Mises sobre a impossibilidade do cálculo econômico é diferente disso, claro. Não se trata apenas da complexidade exponencial do cálculo. Afinal, em tese, pode ser que um dia existam computadores tão potentes capazes de calcular equações NP completas com trilhões de variáveis. Quem sabe, decidimos comprar alguma coisa quando o valor subjetivo que damos àquele produto é superior ao preço, mas ninguém sabe realmente o valor que damos para aquele produto. E isso gera um impacto muito grande, principalmente quando surgem novos produtos. Por isso, Mises concluiu que o modelo soviético poderia funcionar por um tempo devido à memória do mercado anterior, ou pela cópia de valores de outros mercados livres. Mas quando as inovações tecnológicas e novos produtos fossem surgindo, seria impossível saber o valor dessas coisas porque não há como calcular a demanda para algo que não existe. Não há como incluir uma fórmula na PL para calcular alguma coisa que ninguém sabe se é necessária ou não, se será usada ou não. Nem preciso dizer que Mises acertou com precisão esse ponto. Conforme sua previsão, a economia da União Soviética colapsou de forma catastrófica e, após isso, quando se foi averiguar o que deu errado, descobriu-se que era rotineiro o planejamento soviético usar valores e preços de mercados da Europa e dos Estados Unidos para o seu planejamento. Vou ainda fazer um vídeo em detalhes sobre o problema do cálculo econômico no socialismo do Mises. Quando tiver feito, coloco o link aqui. Mas engana-se quem acha que a tragédia dos inteiros resume-se apenas à complexidade do cálculo econômico no regime socialista. Como explicamos, esse tipo de conta é feito por empresas de todos os tamanhos. Não é uma ferramenta perfeita, mas é uma boa ferramenta para administração de empresas e linhas de produção. Mas, da mesma forma, quando lida com números pequenos, gera erros grandes. E exatamente nesse ponto, reforço o que o senso comum diz sobre regras trabalhistas, na verdade sobre quaisquer regras coercitivas colocadas sobre relações voluntárias. O custo dessa regra será paga pela parte mais fraca. Por exemplo, o comércio de cerveja é um acordo entre duas partes voluntárias. De um lado, o comerciante quer vender cerveja, do outro lado, o cliente quer comprar. Ninguém é obrigado a fechar negócio com ninguém. O vendedor só vende se quiser, o comprador só compra se quiser. Portanto, é uma relação voluntária. Agora, se o governo inventou mais um imposto sobre a cerveja, o comerciante, que é a parte mais forte dessa relação, imediatamente vai incluir o custo dessa nova regra no preço. Quem vai pagar é sempre a parte mais fraca. Já explicamos em outro vídeo como as leis trabalhistas sempre prejudicam os trabalhadores. A relação de trabalho também é uma relação voluntária. Ninguém precisa empregar ninguém, ninguém é obrigado
obrigado a trabalhar para ninguém, portanto, uma relação voluntária. Porém, uma relação cheia de regras aleatórias que, claro, são todas pagas pelo empregado. Eles são a parte mais fraca da relação de trabalho. Se o governo impõe um custo nessa relação, a parte mais forte, o empregador, prontamente transfere o custo disso para a parte mais fraca, o empregado. E além disso, leis trabalhistas e o custo associado a elas é sempre muito tranquilo para grandes empresas. A Volkswagen do Brasil tem cerca de 15 mil empregados. Suponha que o governo aprove uma regra qualquer, sei lá, aumenta a licença paternidade de 20 para 30 dias. Os administradores vão lá fazer as contas, descobrem que ela vai precisar contratar 423,7 pessoas para cumprir a folga dos funcionários em licença paternidade, o que pode ser arredondado para 424 pessoas. Com isso, o custo da folha de pagamento vai aumentar 5%, portanto, novos empregados serão contratados com um valor 5% menor para compensar tal custo, jogando, lógico, o custo na parte mais fraca. Ela não pode diminuir o salário dos funcionários atuais, vai fazer isso apenas na renovação dos funcionários. Então vai ter que aumentar o preço dos carros em 2,6% para fazer frente aos novos custos. Bastante simples, coisas desse tipo são feitas rotineiramente em todas as grandes empresas, sempre que políticos parem leis idiotas aleatórias. Mas agora, pensa na dona Júlia, que tem um armarinho com 4 funcionários. Lógico, dona Júlia também faz suas contas. Provavelmente não conhece programação linear, nem usa nada tão complexo, mas ela faz suas contas. Sabe que precisa de 2 pessoas na loja a cada momento, uma no caixa e outra para atender os clientes. Com 4 empregados, considerando férias, licenças e limite de 8 horas de trabalho, ela consegue manter sempre 2 empregados a cada momento. Mas agora ela fez as contas, e isso não vai dar mais, ela vai precisar de 4,3 empregados. O erro no caso da Volkswagen, ao passar de 423,7 para 424, é um erro ínfimo. A empresa nem vai sentir. Para dona Júlia, é uma tragédia. Ela é vítima da tragédia dos inteiros. Se ela arredondar para 4 ou para 5, o erro vai ser enorme, o custo vai ser muito grande. O negócio dela é pequeno, gira pouco dinheiro, mas um empregado pode simplesmente tornar todo o negócio inviável. O que é uma mera conta simples para a Volkswagen, para dona Júlia é uma tragédia. Mas lógico, quem vai sofrer mais serão os empregados da dona Júlia. Ela não vai manter a loja se tiver prejuízo, não vai contratar um 5º funcionário se isso vai fazer ela perder dinheiro. Então, existe a chance grande de, ao invés de contratar mais um, ela demita todos os 4 e mova seu negócio para a internet. Isso vale para você como pessoa também, como empregado de uma empresa. Qualquer lei que o governo passe, incluindo, digamos, que a demissão de um funcionário precisará pagar uma multa de X reais, se você está empregado, isso pode até ser bom num primeiro momento. Você é demitido e recebe a multa X. Ótimo, você ganhou além do que esperava. Mas agora você vai procurar um novo emprego. As empresas rapidamente incluíram o X na planilha de cálculos dela, o que significa que, imediatamente, o salário de qualquer pessoa contratada agora vai ser diminuído em um percentual para incluir tal custo. Agora, quem foi mais prejudicado? A empresa emprega milhares de pessoas, demite e contrata dezenas de pessoas por dia. Para ela, empregados são números reais, é fácil calcular e assumir tal custo. Para você, como indivíduo, supondo que você seja um cara que troca muito de emprego, você tem o quê? 10, 20 empregos durante a sua vida profissional? Talvez um pouco mais, provavelmente muito menos. A tragédia dos inteiros vai prejudicar você muito mais que a empresa, porque se você aplicar PL sobre o seu trabalho, você vai estar sujeito a um erro muito maior que a empresa. A sua chance de conseguir um novo emprego não diminuiu apenas o percentual relativo ao custo daquela multa X, mas muito mais que isso, devido ao erro do arredondamento. Absolutamente qualquer regra fatalmente prejudica a parte mais fraca da relação, mas prejudica ela muito mais do que precisaria, porque a parte mais fraca tipicamente lida com números pequenos e sofre a tragédia dos inteiros. A tragédia dos inteiros explica não apenas por que regimes socialistas são impossíveis, como explica por que é impossível fazer uma lei que diminua a desigualdade. Qualquer lei, em qualquer assunto, prejudica muito mais os pequenos, as minorias, as pequenas empresas, os empregados, os mais fracos, do que os grandes. Não importa a intenção da lei, os grandes vão sempre conseguir superar a lei com muita facilidade, jogando custo para os outros. O Estado e suas leis positivadas são uma máquina de concentrar renda. A única forma de termos um pouco mais de igualdade na sociedade é nos livrarmos do Estado e do positivismo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar.
Comente abaixo se tiver qualquer dúvida ou se quiser sugerir novos temas. Se inscreva no canal e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Lançamos vídeos novos todas as sextas-feiras, eventualmente algum vídeo extra durante a semana. Patrocinadores têm acesso aos vídeos 2 dias antes do público, bem como vários outros benefícios e brindes. Veja como se tornar um patrocinador em http://apoio.ancap.su. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores, principalmente nossos patrocinadores VIPs. Álvaro Ribeiro, areanobre.com.br, Bob Dias, Bruno Brinatti, Cláudio Góes, Delcio de Castro Júnior, Keller, Fabrício Biasotto, Gabriel Carres, Igor Vilela Bastos, Limeira Livre, Matheus Azevedo, Matheus Carvalho Silva, Matheus Nardi, Onias Vieira Júnior, Paulo Marcelo Dal Bosco, Paulo Sena, Raul Batista, Rafael Andrade, Rodrigo Andolfato, Sérgio Leonardo, Thiago Abreu, Wanderson Meneghini, Washington Matos Poloto. Se quiser contribuir com o canal, ajudar na divulgação do anarcocapitalismo, veja na descrição do vídeo de que formas você pode fazer isso.